essa semana aqui, nessa programação, nós falamos de conflitos interiores. E sabe o que eu acho legal? Eu estava observando, não deu nem 24 horas que esse áudio foi postado lá no canal do YouTube, no meu canal, e nós já tínhamos mais de 4.000 visualizações. Ou seja, mais de 4.000 pessoas sendo ajudadas com a palavra de Deus. Olha como a internet, em alguns casos, vem para ajudar e não para atrapalhar, né? E eu queria complementar algo com relação aos conflitos interiores. Às vezes esses conflitos te causam vergonha. São coisas que você não quer falar, que você tenta até empurrar para debaixo do tapete, como dizem, né? Mas eles estão ali sempre te perturbando. Muitas vezes parece que esses pensamentos vão te assolar, vão te engolir. É horrível, gente. Eu já passei por isso. Eu era uma pessoa que eu achava que eu tinha que ser perfeita para ser de Deus. E a cada erro meu, a cada falha minha, eu me cobrava demais. E ao mesmo tempo que eu me cobrava demais, o diabo, claro, se aproveitava para me culpar, para me fazer sentir mal, como se eu não merecesse a Deus, como se eu não tivesse chance. Você não vai ter chance mais. Chega, você é desse jeito, você é daquele jeito. E às vezes eram coisas que hoje, quando eu olho para trás, eu vejo como foi mesmo, como era o diabo, porque eram coisas que não precisava de tudo isso. Se existisse pelo menos esse entendimento em mim, eu teria vencido muito mais, com muito mais facilidade e muito mais rápido. Por isso que eu quero levar isso para você. Você que tem um conflito interno. Primeiro você tem que identificar, minha amiga. Você decidiu mudar, você decidiu que você quer a Deus. Então é claro que o diabo ele não vai ficar satisfeito. Ele não vai sossegar, ele vai querer te atormentar. Ele vai querer fazer você desistir, como nós falamos outro dia aqui. Você que tem esses pensamentos de desistência, isso aí pode ter certeza que é o diabo te assolando para fazer você pensar que o seu caso não tem jeito, que você não tem jeito, que você não merece. E sabe o que tem uma coisa que atormenta muitas pessoas também? Tem aquela passagem na Bíblia que fala assim, que quando uma pessoa, uma vez recebendo o Espírito Santo e o perdendo, é praticamente impossível que ela venha a conhecer a Deus, que ela venha a se firmar. Vocês sabem qual é a passagem que eu estou falando, né? E para muitas pessoas o diabo usa essa passagem para atormentar a mente dela, para fazer ela pensar assim, olha, é impossível, olha, o seu caso é impossível, você já teve o Espírito Santo. Você já teve o Espírito Santo, meu amigo. Então agora a própria palavra de Deus diz que você não tem, vai ser quase impossível que você tenha a Deus de novo, que você receba o batismo com o Espírito Santo. Mas eu vou te falar uma coisa, a maioria dos casos que eu atendo, que eu converso, a maioria dos casos, o que acontece é que a pessoa, ela teve momentos com Deus, ela teve experiências com Deus, e aquilo a fez pensar que ela teve o batismo. Mas o que aconteceu? A primeira dificuldade, a primeira rasteira do diabo, a armadilha do diabo, aquela pessoa caiu e não resistiu. E, para mim, isso é uma prova grande de que, na verdade, essa pessoa não foi batizada com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, é claro, nós temos livre-arbítrio, mas o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos fortalece, ele nos dá a direção, ele vai consolando, ele vai falando, vamos lá, você consegue.
Olha, resiste a isso aí, resiste, e você encontra forças para resistir. Então, dos atendimentos que eu tive, não teve um em que eu pudesse dizer assim para a pessoa, realmente, o seu caso é um daqueles casos que é impossível, porque você recebeu o Espírito Santo e agora você o perdeu, e a própria palavra de Deus diz que é impossível. Então, não deixa o diabo te enganar, não deixa o diabo colocar isso na sua cabeça. Falar para você, olha, você não tem mais jeito, você tem jeito sim. E sabe o que eu digo para você? Até mesmo para você que, digamos que você tenha certeza que o seu caso se encaixa nisso e que é impossível. Sabe o que eu digo? Se eu fosse você, o que eu faria? Eu faria assim, meu Deus, tá aqui na tua palavra que é impossível. É impossível. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser como aquela viúva impertinente que perturbou aquele juiz até que ela fosse ouvida. Meu Deus, eu não vou desgrudar do Senhor, eu não vou largar do Senhor, eu vou lutar até o fim para alcançar a minha salvação, para alcançar o meu bem maior. Eu não vou abandonar o barco, eu não vou chutar o balde, eu não vou chutar o pau da barraca de forma alguma. Eu vou lutar com todas as minhas forças. Isso que eu faria. Então, minha amiga ou meu amigo que está ouvindo isso, se é esse argumento que o diabo tem usado com você, dá uma rasteira nesse desgraçado agora. Desmascara ele. Luta. Não creia nessa baboseira que ele está querendo fazer você acreditar. Não tem impossível, nosso Deus é misericordioso. E a maioria das vezes o que aconteceu não foi que você foi batizado com o Espírito Santo. Você teve um momento com Deus, de repente. Você teve uma experiência com Deus, mas depois você desfaleceu. E está aí a prova de que não foi o batismo de verdade. Então, não deixe ele fazer você acreditar nessa ladainha dele, para você pensar que já era para você, de forma alguma. Jogue isso fora. Busque agora sim. Busque com todas as suas forças o batismo com o Espírito Santo. Você vai conhecer esse Deus lindo e esse Deus que vai te guiar, vai te consolar, vai te suportar nos momentos difíceis, vai entender as suas falhas. Sabe por que outra coisa que o diabo pega muito? É exatamente o que acontecia comigo. Todo defeito seu, toda sua falha, tudo o que acontece. Por exemplo, um dia você explodiu, você não aguentou. Alguém te provocou assim e você explodiu, pronto. Logo depois o diabo fala assim, tá vendo? Você não tem o Espírito Santo. Você nunca vai alcançar o Espírito Santo. O diabo faz isso com as pessoas que têm o Espírito Santo para trazer a dúvida. Você vê como ele é sujo? Não deixa, minha amiga, não deixa ele te destruir. Você tem que entender, você tem que se agarrar à fé. Mais do que nunca, medita na palavra de Deus. Se agarre à palavra dele. Se agarre a ele com todas as suas forças. Busque conhecer a Deus através da palavra dele. Ah, Nanda, mas às vezes eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Você não precisa ter vontade, vai lá, se força. Exatamente, se força. Vai, medita num versículo, depois pega outra coisa. Ah, e às vezes também eu não entendo, não importa. Se você não entendeu, pula. Pula. E vai naquilo que você entende. E aquilo que você entende, imediatamente comece a colocar em prática na sua vida. Gente, a nossa luta, a nossa guerra é buscar a perfeição. Mas nunca seremos perfeitos. Então, não deixa o diabo usar isso contra você. Não deixa o diabo fazer você pensar que se você tem um erro, uma falha, ou se você errou, você respondeu, você, sabe, se enfureceu naquele momento ali e você até pecou. Mas você se arrependeu, houve um arrependimento. Então, o nosso Deus, ele é muito, ele é a coisa mais linda nele, é a misericórdia, é misericórdia. E ele tem
isso aí para dar e vender, a gente não entende, né? Porque nós não temos essa misericórdia. Nós não temos, é tão grande a misericórdia de Deus e é tão natural, não é natural para a gente, por isso que existe essa dificuldade de entender. Mas esse Deus, ele é assim mesmo, ele é maravilhoso. E ele, mais do que você quer, ele quer entrar na sua vida. Determine, você vai nascer de Deus. Começa a mudar, começa a fazer as coisas da forma que ele quer. E ele vai se mostrar para você. Chegamos ao final da nossa programação, mas amanhã estamos de volta com mais de Mulher para Mulher. Tchau, tchau. Oi, gente, aqui é a Nanda de novo. Se você curte essas mensagens, se você curtiu a mensagem de hoje e de toda vez que são postadas, eu queria convidar você a se inscrever aqui nesse canal. Por quê? Porque toda vez que eu postar algo novo, você imediatamente vai receber uma notificação de que um áudio novo foi postado. Então, seria uma boa ideia, porque aí você fica sempre em dia, sempre conectado e sempre se fortalecendo na fé. E eu queria aproveitar também, se você curtiu essa mensagem, que tal você propagar e ajudar outras pessoas, enviar para amigos, enviar para alguém que de repente vai ser muito ajudado com essa mensagem. E claro, não esquecer de curtir também. Um beijo, gente. Tchau!